o mesmo. E o que representa essa nova doença, que é a tal de Zika, e qual é a diferença entre a dengue, o chikungunya e a Zika? Pronto, já perguntei, Davi, fala à vontade. Bom, é assim, primeiro que o vetor é o mesmo, né? O Aedes aegypti é o vetor dos 3 vírus. Nós tivemos um número muito aumentado de casos de dengue no ano passado. São Paulo havia sido poupado das grandes pandemias dos últimos 5 anos, mas entrou porque o Aedes aegypti não guarda fronteiras e, obviamente, pegou uma população do estado de São Paulo não exposta previamente e nós tivemos um número de casos relevante. Há 1 ano e meio, 2 anos, surgiu um segundo vírus, que não tem nada a ver com o vírus da dengue, mas tem em comum que quem transmite é o mesmo mosquito, o chikungunya. E agora, do começo de ano para cá, um terceiro vírus, oriundo da África, o Zika vírus, que já infestou 22 países, 9 desses na América. Então, nós estamos com um número de casos muito importante no Nordeste e não tem por que não imaginar que isto possa acontecer em outros estados, inclusive em São Paulo. Neste momento, nós não temos nenhum caso autóctone no estado de São Paulo. O que é isso? Ninguém que tem Zika vírus adquiriu em São Paulo. Nós temos 2 casos confirmados importados, um no município de Sumaré e outro em São José do Rio Preto. E alguns casos suspeitos que nós estamos investigando. A microcefalia, ela recentemente foi ligada com uma das malformações, nós não sabemos se existem outras, ao Zika vírus. Como é que foi descoberto? Primeiro, a mãe tinha o Zika vírus, achou-se o vírus no líquido amniótico, né, onde fica a placenta, dentro fica o líquido, e na sequência esse vírus foi identificado no bebê. Então o Ministério da Saúde, a questão de 2 semanas, afirmou que há a passagem, sim, a transmissão materno-fetal do vírus da mãe para o filho. Nós temos mais de 1.200 casos de microcefalia. Microcefalia é quando o perímetro encefálico é menor do que 32 centímetros, e isto motivou uma série de providências do estado de São Paulo e seguramente de todo o país. A criança que é atingida pela microcefalia é reversível, tem cura ou não, já que é má formação? Eu preciso explicar bem isto. Primeiro, dos casos infectados com Zika vírus, 80% não vão apresentar sintomas, à semelhança de outras doenças virais. Então, uma parte não tem sintomas, uma parte tem poucos sintomas, outros sintomas exuberantes e outras as formas graves. Da mesma forma que isso ocorre, há a transmissão por um número X de mulheres para filhos, que ainda nós não temos o entendimento completo, que se trata de um conhecimento absolutamente inusitado, é um conhecimento novo. Mas seguramente esta mãe pode passar esse vírus para o filho e este vírus causar malformações na criança que vai nascer. Quando existe essa malformação, a despeito da gravidade, que pode ser mais ou menos sério, você tem um quadro absolutamente irreversível. Porque se diminuir muito o cérebro, é quase aquele problema que dava na região de Cubatão aqui, da anencefalia, da criança que nascia sem cérebro por causa de poluição, que parece foi minimizado e quase que resolvido. Então não tem jeito, se o cérebro é pequeno, não tem como se aumentar o cérebro. Se o cérebro quase não existe, não tem, aí é irreversível. A possibilidade, acredito que seja grande, e por isso o combate direto ao tal de Zika vírus, e principalmente ao pernilongo. Esse pernilongo é o fim do mundo. Eu ia falar um negócio aqui, mas resolvi ficar quieto. Isso é pior do que determinados partidos políticos aí. É pior do que muitos políticos no Brasil, esse pernilongo. Porque, ele transmite além da dengue, o chikungunya e a Zika, e o Zika vírus. Então esse pernilongo é pior que muito político que tem por aí. E como todo político ruim, esse negócio deve ser fácil de infestar, porque se veio da África até aqui, o mosquito que está lá no pernilongo, porque é quase o mesmo caminho, a mesma distância, é um pouco menos do que da África até aqui, corre o risco de chegar aqui. Então, qual o risco que existe dessa doença? Não só se espalhar pelo Nordeste, ela está num determinado ponto do Nordeste, se espalhar pelos outros estados brasileiros e chegar aqui em São Paulo, não só pelas pessoas, que acho que se a pessoa vem para cá e é picada por um pernilongo desse,
o vírus vai para o pernilongo, ele vai em cima de outra pessoa, pica e pronto. Essa é uma forma de transmissão. Mas o próprio mosquito pode viajar, inclusive de avião, entendeu? Pode viajar, inclusive de avião e vir para cá. Como veio da África para cá, de navio, de barco, de qualquer coisa. Então são essas duas possibilidades. Ou o próprio vetor vem para cá, que é o mosquito, né? Ou então vem uma vítima com esse mosquito e de repente o pernilongo daqui pica essa vítima, como ele é vetor mesmo, pronto, acabou, passa a ser um transmissor. Acredito que seja assim. Então qual é a possibilidade desse trem chegar aqui em São Paulo, esse Zika vírus, chegar como tem lá no Nordeste e essa doença se espalhar pelo Brasil inteiro? Goiânia, Florianópolis, sei lá, Porto Alegre, o Brasil inteiro, Rio de Janeiro e daí por diante, hein, doutor? Nós obviamente temos que pensar que isso chegará a São Paulo. Não há motivos para eu imaginar por que o mosquito guardará limites de fronteira. E com a velocidade do transporte, idas e vindas, é muito provável que pessoas se infectem nas regiões epidêmicas, tragam o vírus para o estado de São Paulo e para outros estados. Digo mais, Datena, não é só o estado de São Paulo, Brasil. Isto seguramente pode caminhar para outros países e tem. Aqui nós temos o Aedes aegypti. Tem o vetor e tem o vírus. Por que haveria de não haver casos de Zika vírus no estado de São Paulo e no Brasil? Quero dizer mais. Antes de eu estar falando sobre isso, a Organização Mundial de Saúde trouxe um alerta dessa possibilidade. Então, o que faz o estado de São Paulo? Ele não vai ficar aguardando que os casos aconteçam sem as providências devidas. Nós decretamos morte ao Aedes aegypti, porque é a única forma, neste momento, de nós tentarmos conter ou minimizar esta epidemia. Então, uma força-tarefa grande, um envolvimento de múltiplas secretarias tentando minimizar um problema que seguramente acontecerá. Olha, a situação é grave. Eu queria avisar o pessoal aqui, de acordo com o que o Davi fala, e coisas importantes, mais importantes, porque tudo que ele diz é importante, vocês podiam atualizar aqui, né? O Davi acredita que o pernilongo chegue a São Paulo e a doença venha também, mas não só em São Paulo, pode se espalhar pelo Brasil. Não vai ficar só lá no Nordeste. E está falando um dos maiores infectologistas do mundo, que é o doutor Davi, que inclusive tem um trabalho muito importante realizado lá em Angola, na África. Ele entende bem desse tipo de doença e outras doenças parecidas. Agora, o Davi, então pode se espalhar, Zika pode se espalhar pelo Brasil. Vai atualizando o que o Davi fala. Coisa importante também da gente falar é como é que as pessoas reconhecem esse tipo de sintoma, porque também está uma correria desgraçada nos hospitais. Qualquer coisa que o cara tem, o cara acha que é dengue, ou achava que era dengue, depois achava que era chikungunya e depois acha que é o tal de Zika. Quando que a pessoa deve procurar o sistema público de saúde para não sobrecarregar ainda mais o sistema público de saúde? Quando realmente sentir a possibilidade que deve ir, ou a necessidade de ir procurar a rede hospitalar e de atendimento público. O quadro clínico inicial é muito semelhante entre os três vírus: febre, dor no corpo, mal-estar geral. Quando você tem dengue, a dor é uma dor insuportável, do tipo quebra-ossos, né? A pessoa se sente muito mal. O chikungunya tem uma característica interessante, que é uma doença mais crônica e atinge muito as articulações. E o Zika vírus, além dos sintomas iniciais, ele também tem uma especificidade que ele dá um vermelhidão pelo corpo muito exuberante. Mas os sintomas são muito parecidos. A recomendação ela é muito clara. Os indivíduos que têm febre, mal-estar geral, essa coisa não autolimitou nas primeiras 24, 48 horas, deve procurar as unidades básicas de saúde, os programas de saúde da família e as unidades de pronto atendimento que são municipais. Esse grupo de atendimentos fazem a triagem e quando acharem que isto é necessário, o encaminhamento para o hospital, que o façam. Agora, é óbvio, se o quadro clínico é mais exuberante, que exige cuidados intensivos, aí sim deve procurar diretamente os hospitais públicos, municipais ou estaduais. Olha, o que tem aqui dentro está cheio de pernilongo, você imagina.
Aqui dentro, estou falando, tem uns 3 pernilongos, tem alguns que tem até crachá, se você quiser saber, de tanto que tem. Então esse raio desse pernilongo espalhou de uma forma impressionante. Por quê? Porque nós tivemos seca, 2 períodos seguidos de seca aqui. Aí o cara falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou guardar água. E essa história de guardar água em casa, isso acelerou o reaparecimento do Aedes aegypti, que eu não digo estava controlado, mas estava mais controlado. A seca influenciou. Não influenciou, Davi? Antes do Davi responder, eu quero botar as perguntas do povão, antes da gente deixar o doutor Davi trabalhar, porque tem perguntas importantes, mais do que as minhas, que é o povo que quer saber. O programa é para lá. Vamos fazer o seguinte, passa uma de cada vez, que aí eu pergunto pro Davi, é mais fácil. Passar 300, já passaram, os caras são inteligentes pra caramba. Então, por gentileza, o Davi, deve ter mais aí, não me dá grupo não. Tem um monte de gente perguntando. Então vamos colocar uma por vez do povão perguntando aí. Mas esse negócio de seca, o pessoal acumular água em casa, ajudou para o desenvolvimento do mosquito, que já estava, não digo controlado, mas mais ou menos controlado, não, Davi? Pois é, nós temos múltiplos fatores deles, e talvez tenha sido um deles. Agora, dá tendo uma coisa complicada, porque nós não trabalhamos mais com dengue em momentos epidêmicos. Ele é endêmico, ele incorre em todo o estado de São Paulo e no país. Diariamente você tem novos casos. Então a preocupação com dengue, chikungunya, zika vírus, ela tem que ser absolutamente diária, minuto a minuto. E aí é uma conclamação à população, por conta que 80% dos focos estão nos domicílios. O poder público atua em 20%. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, você sempre me ajuda muito, Datena, é absolutamente fundamental para convencer as pessoas que a sua participação é muito importante. Bom, 3 perguntas do povão. A primeira, bota aqui, vai. Põe aqui, velho. Cadê? O latino botou aí. Até que mês de gestação a mulher corre mais risco? Eliana de Itaquera. E Davi? Bom, nós vamos falar por similaridade. Normalmente, a mulher corre risco durante toda a gravidez. Os 3 primeiros meses, onde o feto está sendo formatado, isso habitualmente é pior. Mas nós temos que considerar o Zika vírus, até que se tenha conhecimentos melhores, que ele pode afetar a mulher grávida em qualquer período da gravidez. Se for semelhante a outros vírus, o primeiro trimestre as manifestações são mais exuberantes. Perigoso durante toda a gravidez. 3 primeiros, mais perigoso, mas é perigoso durante toda a gravidez. Mais importante de tudo é você combater esse raio desse mosquito. Isso é o mais importante. É claro que o sistema tem que se preparar para receber as pessoas que já estão doentes ou que vão ficar. Mas o mais importante é aquele negócio de sempre. Não acumular água em pneu, vaso. Isso é o mais importante, que você vai ajudar a matar o raio do mosquito. E é claro que o Estado vai entrar aí com... O que eu não vejo mais é aqueles caras soltando fumacinha. Não aqueles da erva mardita, mas o caminhão que passa soltando fumaça e tal. Precisa ter mais. Eu acho que precisa ter mais. Tinha muito antigamente, precisa de novo. Outra pergunta do povão aqui, deixa eu ver. Outra pergunta do povão, cadê? Pergunta do povão aí. Não é só o Estado, né? A prefeitura também tem que ir atrás. Quem já pegou o Zika uma vez pode pegar outras vezes? É o povão que está perguntando aí. Hein, Davi? O povão é bom de pergunta, viu? Você é melhor que eu. Essa resposta nós não sabemos dar. Nós não sabemos, primeiro, se é um sorotipo só. Dengue tem 4 sorotipos. E se você adquiriu uma vez, se esta vez confere proteção definitiva. Vou dar um exemplo que é muito interessante e atual, Datena, que é o ebola. O ebola nós achávamos que tinha a fase de incubação e doença clínica e fim da doença. Descobrimos depois que é um vírus que persiste em líquidos corpóreos e vísceras muito tempo depois da infecção aguda. Então o Zika vírus é um vírus que nós temos que aprender muito ainda sobre ele. Os conhecimentos são incipientes. A semelhança, você sabe, eu estou na minha 4ª grande epidemia. Vivi a doença meningocócica, AIDS, H1N1 e agora o Zika vírus. E muitas vezes o aprendizado ele é acumulativo dia a dia. Tem perguntas que ainda nós não sabemos responder. Bom, e ainda bem que o Alckmin tem um secretário que é um bambambam nessa área. É um dos maiores infectologistas que a gente conhece no mundo, que é o nosso doutor Davi. Ainda bem. Outra coisa que eu queria dar parabéns ao Alckmin,
que ele, atendendo até pedido da sociedade, eu fiz esse pedido aqui,